Você tem 23 anos e é ex-militar. Você serviu 4 anos na Marinha Mexicana. Você foi dispensado com um joelho estilhaçado. Você tem uma caixa de medalhas que ninguém nunca vai emoldurar. Você também tem uma pensão que não cobre o aluguel. Isso é numa cidade onde o aluguel é o menor dos seus problemas. Você está de volta a Culiacán. Seu conjunto de habilidades tem exatamente 2 aplicações. É segurança privada ou a outra coisa. A outra coisa paga melhor. E o homem com quem você serviu, o Sargento Pena, liga para você numa terça-feira. Ele não explica o trabalho. Ele não diz para quem é nem quanto paga. Ele te dá um endereço e uma hora depois, desliga. Você aparece. Pena nunca desperdiçou seu tempo em campo. O endereço é um rancho a 40 minutos da cidade. Há homens armados no portão e na porta. É um pátio. Custa mais do que todas as casas da rua onde você cresceu juntas. Pena te leva para uma mashla. Um homem está comendo camarão de um prato de cerâmica. São 2 da tarde e ele não tem compromisso. O nome dele é Lázaro Fuentes. Você já ouviu esse nome. Todos em Sinaloa já o ouviram. É como ouvir um trovão antes de ver o que ele atingiu. Ele não aperta sua mão. Ele faz 3 perguntas a Pena, sem desviar o olhar do seu rosto. Ele pergunta sobre seu histórico de serviço, o motivo da sua dispensa e se você bebe. Então ele te diz o salário, $15.000 por mês em dinheiro. Você começa amanhã. Ele volta para o camarão dele. A entrevista durou 90 segundos. Você não aceitou o trabalho. E tudo o que o quer morto, cartéis, rivais, os militares AD e a informantes dentro de sua própria organização. Há 14 guarda-costas na equipe. Todos ex-militares, todos armados. Isso te daria 20 anos de prisão. Isso já está na folha de pagamento. Você faz turnos de 12 horas. Quando o Lázaro dorme, você fica de guarda na porta dele. Quando ele come, você fica atrás da cadeira dele. Quando ele se encontra com fornecedores, políticos e generais, você observa as mãos. Sempre as mãos. Rostos mentem, mãos buscam armas. Os primeiros 6 meses são tranquilos. Você fica de pé, você observa. Você anda em comboios blindados por ruas onde costumava andar quando criança, comprando paletas de um carrinho que provavelmente ainda está lá. Você come melhor do que jamais comeu, porque o cozinheiro de Lázaro prepara as refeições para a equipe de segurança. O cozinheiro trabalhava em um resort em Cabo. Ele foi recrutado com o triplo do salário. Você manda dinheiro para sua mãe. Você diz a ela que está fazendo segurança particular para um empresário. Ela não faz perguntas. Mães em Culiacán aprenderam há muito tempo que perguntas têm um custo que elas não podem pagar. Você se acostuma com a rotina. A forma como um soldado se instala num posto vigilante, mas entediado. Você começa a acreditar que o trabalho é ficar de pé, que o salário é pela sua presença, não pelo seu desempenho. Então o 7º mês acontece. Lázaro está a encontrar-se com um distribuidor regional num restaurante fora de Mazatlán. Sala privada, 4 guarda-costas dentro, 6 fora. Você está lá dentro. 3 metros atrás, do ombro esquerdo de Lázaro, o distribuidor é um homem chamado Ochoa. Ele está nervoso, você pode ver nas mãos dele. Ele continua a ajustar o relógio. Ele continua a tocar na beira da mesa. Os olhos dele movem-se para a porta 2 vezes em menos de 1 minuto. Você registra tudo isso. Você desloca o seu peso para a frente. Você destrava a segurança da sua arma secundária sem que ninguém ouça o clique. Às 9h47 da noite, a porta atrás de Ochoa abre-se. 2 homens entram, carregando fuzis automáticos. Os próximos 11 segundos são os mais longos da sua vida. Você não pensa, você age por instinto. O treino foi incutido no seu sistema nervoso durante 4 anos de operações militares. Você puxa Lázaro para o chão com a mão esquerda. Você saca com a direita e dispara 3 tiros. 2 acertam. O primeiro homem cai. O segundo dispara uma rajada que estilhaça a janela atrás de você. Pena o derruba do outro lado da sala. 11 segundos. Lázaro se levanta. Ele ajeita a camisa. Ele olha para você com uma expressão que você nunca esquecerá. Não é gratidão, é avaliação. Ele viu você matar um homem. Ele está avaliando sua técnica, como um técnico assiste a uma gravação de jogo. Ele acena com a cabeça. Ele diz 2 palavras: boas mãos. Ochoa é arrastado para fora pela equipe externa. Você não o vê novamente naquela noite. Você senta na beira da sua cama e olha para suas mãos. As mesmas mãos que sua mãe segurava quando você era criança. As mesmas mãos que saudavam oficiais e carregavam uma bandeira. Eles acreditavam que o uniforme significava algo. Essas mãos mataram um homem 6 horas atrás para proteger um homem. Ele matou mais pessoas do que você jamais saberá. A única coisa que você sente é a adrenalina diminuindo e a certeza silenciosa de que você faria de novo. Não porque você acredita em Lázaro, porque em 11 segundos seu corpo escolheu um lado. Depois de Mazatlán, Lázaro te puxa para o círculo íntimo. Você não está mais rodando com a equipe completa. Você está na equipe pessoal dele. 3 homens que você conhece, Pina, e um ex-operador das Forças Especiais chamado Rios. Ele não fala e não precisa. Você vai
Aonde Lázaro vai? Você vê os carregamentos saírem dos armazéns às 3 da manhã. Eles estão em caminhões marcados com logotipos de empresas agrícolas. Você vê o dinheiro chegar em malas, carregado por homens que nunca fazem contato visual. Você vê reuniões onde as vidas de homens são discutidas, com o mesmo tom emocional que os cronogramas de entrega. Alguém está desviando dinheiro de um ponto de distribuição em Durango. Lázaro os escuta. Ele acena com a cabeça. Ele diz, resolva. E 10 dias depois, 7 pessoas desaparecem, de uma vila que você nunca visitará. Você vê Lázaro segurar a filha na festa de aniversário dela, com as mesmas mãos que deram aquela ordem. Ele trança o cabelo dela. Ele a carrega nos ombros pelo jardim, enquanto o mariachi toca. A ternura e a violência não são contradições, são departamentos. E você está parado no corredor entre eles, garantindo que ninguém abra a porta errada. Ano 2. A esposa de Lázaro olha para você pela primeira vez. Não através de você, mas para você. Ela pergunta seu nome, de onde você é, se você tem família. Ela não está fazendo conversa fiada. Ela está descobrindo se você é uma pessoa ou um pedaço de mobília. Quando ela decide que você é uma pessoa, os olhos dela mudam. Eles carregam algo que você reconhece solidão usando a máscara da compostura. Você a vê depois disso não romanticamente. Você a vê da mesma forma que um guarda vê uma prisioneira que não sabe que está numa cela. Ela tem tudo uma casa, filhos, dinheiro, funcionários. Ela não tem nada sem liberdade, sem amigos, sem identidade, fora do homem que você protege. Ela existe dentro de um perímetro que você ajuda a manter. Você não é o carcereiro dela, mas está parado onde estaria a fechadura. Ano 3 Pina desaparece. Não foi morta, não foi presa, desapareceu. Este é o tipo de desaparecimento que acontece quando alguém dentro da organização é suspeito de falar com as pessoas erradas. Rios diz em 4 palavras, Pina sumiu. Resolvido. Você vai para o seu quarto e senta na beira da cama. Você faz isso da mesma forma que fez depois de Mazatlán. Mas desta vez, suas mãos não estão tremendo de adrenalina. Elas estão paradas, perfeitamente paradas. E essa quietude te aterroriza mais do que o tremor jamais fez. O tremor significava que você ainda estava reagindo à violência. A quietude significa que você a absorveu. Pana recrutou você, Pana garantiu por você. Pana é a razão pela qual você está vivo empregado e enviando dinheiro para casa. E agora Pana é uma frase de 4 palavras. É dito sem expressão por um homem que esquecerá que o disse pela manhã. Você é promovido a chefe da segurança pessoal. O trabalho de Pina. O salário de Pina, $25.000 por mês. Você aceita, porque a alternativa a aceitar é você mesmo se tornar uma frase de 4 palavras. Você não lamenta a pena. Você o arquiva onde guarda tudo. Este trabalho lhe custou um lugar que começou pequeno. Agora ocupa a maior parte do espaço. Ano 4, os americanos chegam. Não os agentes da DIA com distintivos e papelada de extradição. Os outros americanos estão à paisana. Eles se encontram com oficiais da inteligência mexicana. Eles se encontram em quartos de hotel que não aparecem em nenhuma agenda oficial. Você leva Lázaro a uma pista de pouso particular, nos arredores de Hermosillo. Um homem de terno cinza espera ao lado de um avião bimotor. Ele fala espanhol, com um sotaque que o situa em algum lugar da Virgínia. Eles conversam por 40 minutos. Você fica a 10 metros de distância. Você não consegue ouvir as palavras, mas consegue ler a linguagem corporal. Isso não é um interrogatório. Isto é uma negociação. 2 profissionais discutindo termos. Lázaro volta para o veículo sem explicar, mas você entende algo que reformula todas as suposições que você teve desde que pisou naquele rancho. Lázaro não está se escondendo do sistema. Lázaro é um componente dele. As drogas se movem para o norte, porque alguém em ambos os lados da fronteira também precisa delas. E você parado a 10 metros de distância, com uma arma na cintura, é uma linha em um orçamento. Nenhum governo jamais o publicará. Você tem 27 anos. Você matou 3 homens. Você viu mais 8 morrerem. Você enviou $400.000 para sua mãe ao longo de 4 anos. Ela construiu uma casa com isso. Uma casa de verdade com jardim e portão. E uma cozinha grande o suficiente para ela não esbarrar nas paredes quando cozinha. Ela te mostra fotos quando você a visita. Ela chora e segura seu rosto nas mãos. Ela te diz que nunca teve tanto orgulho de você. E essa é a frase que quebra algo dentro de você. Isso nunca vai cicatrizar, porque cada peso daquela casa foi ganho estando por trás de um homem que destrói famílias para viver. O jardim da sua mãe foi plantado com dinheiro que vem de uma cadeia de suprimentos. Termina em necrotérios, clínicas de reabilitação e celas de prisão, em cidades que ela nunca visitará. Mas ela não sabe disso. Ela sabe que o filho serviu o país e depois encontrou um bom trabalho em segurança privada. E você a deixará acreditar nisso pelo resto da vida dela. Porque a verdade não a libertaria. Apenas a colocaria em um tipo diferente de jaula. A mesma jaula em que você vive. Aquela onde você sabe exatamente o que você é
E não pode se permitir dizer em voz alta: você não é o cartel, você não é o chefe. Você não é quem dá as ordens ou assina as sentenças de morte. Você é o Hall, o homem que fica na sala enquanto tudo acontece e garante que o homem que faz isso sobreviva para fazer de novo amanhã. Você é as mãos, e as mãos não podem escolher o que protegem. Isso não é lealdade, isso não é dever. Essa é a matemática de um país que treina jovens para lutar e oferece-lhes duas carreiras quando voltam para casa. Uma que paga o suficiente para sobreviver e uma que paga o suficiente para fazer a diferença. Você escolheu aquela que permitiu à sua mãe construir uma casa. Você escolheu aquela que o posicionou a 3 metros do homem mais perigoso de Sinaloa. Eles pediram para você chamar isso de vida. Todas as manhãs, você acorda naquele rancho, coloca uma arma e fica no corredor entre a ternura e a violência. Você mantém as duas portas fechadas. Esse é o trabalho que sempre foi o trabalho. A pior parte não é a matança, o silêncio ou as coisas que você viu. Não é sobre as pessoas que desapareceram enquanto você estava perto o suficiente para ouvir a ordem. A pior parte é que se eles o mandassem para casa amanhã, lhe dessem uma pensão e o colocassem em um ônibus de volta para Selma, rua onde você cresceu, você não saberia como ficar em uma sala, sem lavar as mãos. O trabalho não mudou apenas o que você faz, mudou o que você é. Não há dispensa disso. Isso encerra por hoje. Esta história é ficção. Mas em todo o México, milhares de ex-militares são recrutados para a segurança de cartéis todos os anos. O país que os treinou não oferece alternativa viável para as habilidades que lhes foram dadas. Se esta história te tocou de forma diferente, deixe um comentário e me diga qual momento ficou com você. Tenho mais histórias como esta chegando. Clique em inscrever-se para não perder a próxima. Até a próxima!